Olá galera, nesta videoaula nós vamos mostrar como fazer o diagrama de dispersão no programa R, tá? Então existem várias formas de fazer o diagrama de dispersão no programa R. Nós vamos estar utilizando aqui duas formas diferentes. Uma é digitando um comando diretamente aqui no script do RStudio e a outra é usando o pacote Esquisse, né, que vai utilizar o ggplot. Tá? Então vamos começar importando aqui o conjunto de dados. Então vou lá, File, Import Dataset. O meu conjunto de dados está numa planilha de Excel. Então vou clicar aqui para buscar ele nessa planilha de Excel. Browse. E vou buscar aqui a pasta onde esse conjunto de dados se encontra, nessa pasta, dados do livro. E esse conjunto de dados é referente a estudo/nota, né? Vou explicar um pouquinho rapidamente aqui o que é esse conjunto de dados. Então, um professor, durante um bimestre, perguntou aos seus alunos quantas horas eles estudavam por dia para fazer um determinado teste, tá certo? E aqui nós temos a nota dos alunos numa escala de 0 a 1000 e a quantidade de horas estudadas por dia para fazer esse teste. Então você tem a quantidade de horas e a nota. Basicamente, as duas variáveis que nós estamos trabalhando aqui são variáveis quantitativas, tá? Então esse gráfico que nós vamos estar mostrando, o diagrama de dispersão, ele é para variáveis quantitativas, ou seja, é uma análise bidimensional. Agora eu estou comparando duas variáveis quantitativas para verificar se existe algum tipo de relação entre elas. E normalmente o diagrama de dispersão é a primeira verificação, porque você vai fazer uma verificação visual. Se você visualmente não consegue ver nenhuma relação entre as variáveis, né? Então dificilmente você verá por algum outro procedimento estatístico. Então, esses são os dados. Clica aqui em Import Dados, né? E ele importou aqui, o programa já fez a importação dos dados, transformou lá a vírgula em ponto. Você tem então aqui a quantidade de horas estudadas e a nota numa escala de 0 a 1000 de cada estudante. O número de estudantes é igual a 30, então você tem 30 notas e 30 tempos, né? Bom, a primeira parte, a primeira forma que eu vou estar mostrando aqui para vocês esse diagrama de dispersão é usando a função diretamente do R. Então, nós importamos o conjunto de dados, estudo, underline, nota, mas é interessante que o programa leia as colunas, ou seja, leia essas variáveis que estão nas colunas. Então, eu vou aqui usar a função attach, e o nome do conjunto de dados que é estudo, underline, nota, que o RStudio já mostrou. Quando eu faço isso aqui, ó, é só para que o programa R possa identificar as colunas de acordo com os nomes que estão nas colunas. Veja, quando eu apliquei aqui a função attach, agora se eu pedir aqui horas, ele já me dá que horas é esse vetor, que é o vetor somente com as horas. Se eu pedir nota, ele já vai me dar as notas de cada estudante, ou seja, ele passa a ler essa segunda coluna. Então essa função attach é só para leitura. Não é necessário, obviamente, você colocar aqui ou digitar aqui os valores. Foi só para mostrar para vocês. Então, a primeira função que eu vou usar é a função plot, que já vem instalada aí. Quando você instala o RStudio, essa função plot já está lá dentro. E aí nós vamos ter aqui, plot é de plotar mesmo o gráfico, né, de fazer um gráfico, de executar um gráfico. Nós vamos colocar aqui as horas, lembrando que o R é sensível a letras maiúsculas e minúsculas, então tem que ser certinho, do jeito que está aqui no conjunto de dados. Vírgula versus nota, do jeitinho que está aqui no conjunto de dados, tá? Então, você vem aqui, roda, coloca o cursor na linha e roda, e o R já vai fazer aqui um diagrama de dispersão. Então, pessoal, existem algumas maneiras aqui de mudar o estilo do ponto, mudar os nomes aqui. Particularmente, esse primeiro gráfico do R, ele eu acho que um pouco feio, eu acredito, né? Assim, dá para melhorar um pouco esse aspecto visual. Então eu posso, dentro dessa função plot aqui, ó, mexer em um bocado de coisa, né? Posso vir aqui e mexer em um bocado de coisa. Mas eu acho mais interessante agora usar um pacote, que é o chamado pacote Esquisse, né? Que ele vai utilizar, vai facilitar a linguagem do ggplot2, que é outro pacote do R. Então, se você não tem o pacote ggplot2 instalado, a primeira coisa é instalar aqui, ó, instalar ggplot2. Você instala esse pacote, tá? Eu já instalei, não vou fazer isso. Em seguida, você vai instalar um pacote também, outro pacote, depois você instalar o ggplot, que é chamado Esquisse. Esse pacote Esquisse é para facilitar a leitura do ggplot, tá? Então,
como eu preciso desses dois pacotes, eu vou carregar library, lembrando que essa função library no R é sempre para carregar os pacotes ggplot2. Então vou carregar esse pacote ggplot2. Sempre que eu vou usar um pacote no R eu tenho que carregar. Carreguei aqui o ggplot2 e vou carregar também o pacote esquiz. Esquiz já está aqui, ó. Esquiz, pacote esquiz. Carregamos o pacote esquiz. Okay? Então, esses dois pacotes aqui necessários para a utilização de uma janela mais interativa. Feito isso, você vem aqui ó, em Add-ins, clica aqui ó, Add-ins, que já vai estar aqui ggplot2 Builder, ok? Clicou aqui, o que acontece? O R agora vai abrir uma janela mais interativa para você realizar aquele gráfico do que você ficar simplesmente ali digitando comandos. Então, primeira pergunta que essa janela faz é de onde você quer importar os dados. Você pode estar importando de um arquivo externo, né? De algum arquivo que está em nuvem, mas ele está no nosso ambiente aqui. Então, vou deixar aqui, está no ambiente R já. Clica aqui que aparece, ó, já está aqui o conjunto de dados. Quando você clicou aqui em cima, estudo, nota, 30 observações, 2 variáveis. Ele está lá no nosso ambiente de trabalho, né? E manda importar o conjunto de dados. Então, o pacote esquice agora está lendo, ó, se você clicar aqui, ó, aqui são os dados, show that, né, data. Se você mostrar aqui, é mostrar os dados. Então ele vai mostrar para você aqui os dados, ó, são esses. Quantidade de horas e nota de cada aluno. Quantidade de horas estudadas e nota de cada aluno. Então esse pacote esquice é muito fácil porque é só arrastar as variáveis, né? Então você tem um banco de dados com muitas variáveis, você vai arrastando aquelas que você quer analisar. Então ó, o x e o y, eu vou pegar o x, é a quantidade de horas estudadas, vou arrastar para cá, e o Y é a nota que o aluno obteve. Com isso, você já observa aqui ó, o diagrama de dispersão. Então já está mostrado aqui ó, o diagrama de pontos. Observe que aqui está escrito horas e aqui está escrito nota. Você pode modificar aqui em labels, título. Você pode modificar, colocar um título, colocar um subtítulo, né, seção. Por exemplo, horas. Lá onde está horas, a gente poderia deixar assim, horas estudadas. Então, horas estudadas. Se a gente quiser deixar, já fica modificado aqui, horas estudadas. Onde está nota? Nota, né? Numa escala de 0 a 1000. Aí estou só fazendo o título de exemplo. Você coloca o que você quiser, obviamente aqui. Então ele já atualiza aqui, ó. Tá o diagrama de expressão de horas estudadas e nota numa escala de 0 a 1000. E observe que os pontos, né, já são bem bonitinhos, o layout do gráfico ele já é um layout bacana. Tem outras opções aqui que você pode mudar só clicando, né? Ó. É o eixo X, você pode mudar a questão de escala, não vou mexer aqui. A aparência, você quer, por exemplo, colocar, eu queria colocar os pontinhos de roxo, né? Ou de rosa. Você vai escolhendo, e aí já vai mudando aqui no gráfico. Ó. Do jeito que você quiser ou desejar colocar aqui os pontinhos, o programa já vai fazendo para você. Bom, tem também a forma do símbolo, se é círculo, né? Você pode ir mexendo aqui e verificando o que acontece. Ó, ficou agora o quadradinho. Então esse estilo aqui é fácil de mexer. Você vai clicando aqui, vai mexendo e vendo o que acontece no gráfico. Ok, pessoal? Agora ele deixou mais cinza lá atrás. Então, esse pacote esquice tem essa facilidade. No lugar de você ficar digitando os comandos, esticando demais os comandos no R, ele vai fazendo isso para você de uma maneira mais fácil. Aqui em data, né? Você pode mexer na escala dos dados. Não quero pegar, é de 330 mil, mas eu queria só de 330 até 800. Então eu posso só arrastar aqui, ó. Venho aqui, arrasto, tá ok? Posso mexer nas notas também sem nenhum problema. E obviamente ele vai modificando aqui a escala do gráfico. E essa outra parte também interessante aqui, pessoal. Aqui nessa janela de gráfico, você pode clicar aqui e tem outros estilos de gráfico, né? Por exemplo, linha, né? Não é o recomendável muito aqui, mas só para mostrar. E os pontos, que eu acho que esse é o mais recomendável, que é o diagrama de pontos, que é o diagrama de dispersão. Bom, feito isso, ó, se você deseja o código lá no script, você clica aqui em código, e olha só o código que você ia ter que digitar lá no script para gerar esse gráfico, tá? Então tá aqui o código para você. Você pode copiar isso, né, ou pode inserir esse código no script, se você desejar. Ó, inserir o código no script. Vamos fazer isso. Quando eu clico aqui, eu já vou fechar aqui. O que aconteceu? Aquele código veio para o script. E aí eu posso, obviamente aqui no script, mudar também, né? Escrever o que eu quero aqui, mudar algumas coisas, tá?
Bom, vamos rodar esse código aqui no script do R. Quando eu rodo aqui, ó, rodei, o diagrama de dispersão está aqui. Vamos então ampliar aqui o diagrama de dispersão. O que esse diagrama mostra na prática para a gente? Que parece ter uma tendência, né, em relação ao número de horas estudadas e a nota dos alunos, né? Ou seja, aqui tudo indica que quanto mais o aluno estuda, né, quanto mais horas diárias ele dedicou ao estudo, acho que seria interessante ter colocado aqui horas por dia, né, estudado. Maior é a nota dele. É claro que tem gente que estudou mais e tirou nota menor, né, em algum momento, mas isso aí faz parte do aleatório, faz parte dos dados. Então você tem aqui esse gráfico, você pode exportar aqui do R, né, exportar isso aqui para um outro formato, para depois importar em formato PDF ou em formato de imagem. Você pode também exportar diretamente da janelinha do Esquisse lá, tá bom? Então aqui, por exemplo, horas estudadas, você poderia modificar aqui, né? Ó, horas estudadas diariamente, se você quer, diariamente. Clicou aqui, roda de novo e ele já vai atualizar. E isso também poderia ter sido feito lá no pacote Esquisse, tá ok? Então, horas estudadas diariamente e notas numa escala de 0 a 1000. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí como fazer um diagrama de dispersão. Existem muito mais funcionalidades aqui também dentro dessa função plot, tá? Eu não quis entrar muito em detalhe da função plot, porque você vai ter que aprender uma série de comandos. Eu acho que um dos pacotes gráficos que solta os gráficos bem bonitinhos é o ggplot 2, mas ele é um pacote que usa assim comandos por camadas, digamos assim. Então, você tem que entender um pouco de programação. Se você não quer ir para essa linguagem, ou seja, né, essa parte mais de programação, você faz o quê? Você vem aqui, addins, ggplot2 build, você já tem que ter instalado o ggplot2 e o pacote Esquisse, e ele vai abrir aqui a janela do Esquisse, né? Feito isso, você busca o seu conjunto de dados, o nosso está no ambiente, só repetindo aqui rapidamente, e aí começa a trabalhar aqui o conjunto de dados, normalmente como nós fizemos. Arrasta para cá, arrasta o outro para lá e já começa a sair aqui o diagrama de dispersão. Essa me parece ser uma maneira bem razoável, você consegue mexer em muitas coisas aqui só clicando, então já é uma facilidade desse pacote, tá bom? O programa R, né, o RStudio e o programa R em si, eles vão trabalhar muito bem com essa ideia dos pacotes. Todo o mundo colabora com o programa R e alguém fez esse pacote aí chamado Esquisse já para deixar essa janela mais interativa. Parabéns aí a essa pessoa que teve esse trabalho e deixou essa janela aí mais interativa para todo mundo poder utilizar gratuitamente em todo mundo. A gente agradece então essas pessoas aí que trabalham em prol da ciência, né? Não necessariamente pensando só no dinheiro, mas também pensando na difusão do conhecimento. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula. Valeu aí, um grande abraço.